Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, meu Pai, Senhor, nos colocamos diante de Ti, Senhor, clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor possa abrir nosso discernimento, Senhor, venha falar conosco, Senhor, assim como o Senhor já vem falando, Senhor, nessa manhã, Senhor, nós possamos, Senhor, tocar a Ti, Senhor, sentir Tua pessoa, Senhor Jesus, sabemos que o Senhor toque é um toque de amor, o Senhor tem falado a vida de cada um dos Seus filhos, Senhor, como um Pai, Senhor, zeloso, Senhor Jesus, que o Senhor continue falando conosco, que essa palavra, Senhor, encontre boa terra, Senhor, que ela possa crescer, Senhor, Senhor, germinar, Senhor, e trazer frutos em nossas vidas, Senhor, é o que nós te pedimos essa manhã. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças ao Senhor. Tem um tempinho, né, que eu não subo aqui, mas é um privilégio muito grande ter essa oportunidade, irmãos. Sabe, o momento que você está disposto a ser boca de Deus, o momento que você se permite ser usado pelo Senhor para a obra do Senhor, irmão, o Senhor faz grandes coisas, mas o inimigo também faz. Ele não fica satisfeito quando você quer ser um instrumento na mão do Senhor. Mas o Senhor, Ele só espera que a gente confie nele. Porque Ele fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o Senhor só espera que nós confiemos nele, né? Então, o título dessa semana, né, no geral, nós temos: virei como ladrão, vigiem, santifiquem-se, não se deixem enganar. Irmãos, para mim, esse título nunca ficou tão cristalino como ficou essa semana. Que realmente, isso é um tema geral, e o tema da semana mesmo, ele fala: os diamantes finais da vida cristã. Senhor Jesus. Então, irmãos, virei como ladrão. Alguém aqui tem dúvida de que a volta do Senhor, ela pode acontecer a qualquer momento? Não. Irmãos, a volta do Senhor, ela está por vir a qualquer momento. Irmãos, quando você busca ver e entender um pouco sobre a volta do Senhor e os sinais, você percebe que os sinais estão cada dia mais evidentes. Quando a gente vê o que está acontecendo, essas guerras que têm acontecido, a gente vê que a volta do Senhor está assim, cada dia mais próximo. Senhor Jesus, vigie, santifiquem-se. O Senhor, Ele espera, irmão, essa vigilância da nossa parte. O Senhor, Ele espera essa santificação da nossa parte. Isso aqui são os atributos que nós precisamos estar atentos para que nós realmente não sejamos pegos desapercebidos. O Senhor, Ele quer nos achar atentos. Aleluia! Né? Que adianta, irmãos, você ter uma casa, você tem coisas preciosíssimas naquela casa, mas você não é vigilante. Você deixa na sua casa descoberto para que o ladrão venha e roube sua casa. Nós precisamos estar atentos. O Senhor espera isso de nós, né? Não se deixe enganar. Irmãos, o mundo está cheio de falácias. O mundo está cheio de pessoas com muitas palavras muitas das vezes que giram em torno do seu bel prazer. Tem muita gente hoje, nós vemos o evangelho da prosperidade, o evangelho dos bens materiais, mas o Senhor, Ele tem um evangelho puro. Amém. E o Senhor, Ele quer entregar esse evangelho para nós essa manhã. Amém. Irmãos, os diamantes finais da vida cristã. Irmãos, o Senhor, Ele tem feito uma obra, preparado uma obra, e Ele tem tornado essa obra em cada um de nós real. Essa obra Ele está feito nas nossas vidas para nos tornar essa joia, esse diamante precioso. Amém? Aqui então vamos abrir em Salmos 12, versículo 6. Irmãos, vamos ler juntos esse versículo? As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, dedurada 7 vezes. Vamos orar a ler esse versículo, irmãos? Senhor, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada. Senhor Jesus,
pura e ela é prata refinada. Irmão Manuel, ela é prata refinada. Ela é em cantinho de barro, 7 vezes purificada. Senhor Jesus, 7 vezes purificada. Irmãos, Jesus é nosso Senhor. Aqui, em outra versão fala, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, 7 vezes purificada. Irmãos, o Senhor, ele, quando ele pega algo que está na sua matéria bruta, o Senhor, ele tem esse poder de refinar isso. Mas o Senhor, enquanto ele vê impureza, irmãos, o Senhor, ele é muito perfeccionista. O Senhor, ele não vai deixar a impureza ali ficar. Então ele vai passar por um processo. O Senhor também passou por um processo. O Senhor passou por um processo desde o momento que o Senhor estava entronizado. O Senhor, ele passou por todo um processo até ele chegar à ressurreição e onde se tornar o Espírito que dá vida. E ele está dentro de nós fazendo esse processo de 7 vezes de purificação. O Senhor, ele fez aqui na terra e hoje ele habita em mim e em você e ele está fazendo essa obra. Jesus é nosso Senhor. Irmãos, então assim, antes de entrar propriamente dito na palavra, mais a fundo, e como o vício de professor, a gente, vamos fazer aqui um pouquinho, uma aulinha de história, amém? Eu não sei aqui quantos dos irmãos aqui na época de vocês, se vocês gostavam de história. Eu confesso que na minha época eu acho que era tanta informação que eu falava, meu pai, como que eu vou decorar tudo isso, como é que eu vou... Mas história é legal. Então assim, eu vou falar um pouquinho com os irmãos sobre o contexto da situação das igrejas em Tessalonicenses, né? Então antes de falarmos mais a fundo, vamos então fazer um apanhado geral sobre essas duas cartas, né? Primeiro e segunda Tessalonicenses. Essas cartas, irmãos, elas foram endereçadas aos cristãos que moravam em uma cidade que de fato chamava Tessalônica. E a ponto de curiosidade, essa cidade ela tinha recebido esse nome em homenagem a uma mulher, que o nome dela de fato era Tessalônica. Essa mulher, por sua vez, foi esposa de Cassandro, que era um dos grandes generais do Império Romano. E por sua vez ela era irmã nada mais nada menos de Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Então Tessalônica, que é essa cidade, foi de fato em homenagem a essa irmã de Alexandre Magno, né? E Alexandre Magno, ele foi rei da Macedônia, né? Senhor Jesus. Irmãos, ali aquela cidade, ela era um polo pungente, um polo comercial, sabe? Riquíssima, uma cidade riquíssima. Ela é uma cidade portuária, né? Ela era bastante próspera, economicamente falando, né? A cidade, ela recebia muita gente para fazer comércio. Então ali é uma cidade bastante populosa também. Naquela época, na época de Paulo, aquela cidade ela tinha cerca de 200 mil habitantes. O que a gente já vê como uma cidade gigantérrima, porque para aquela época, né? Hoje, por exemplo, só a título de curiosidade, o censo da cidade ocidental, nós temos 98.963 habitantes. E olha o tamanho que é a cidade ocidental. A cidade ocidental já é grande e ela tem 98 mil. Então ali Tessalônica, já naquela época de Paulo, ela tinha cerca de 200 mil habitantes, o dobro, mais que o dobro do que nós temos. E olha o tamanho da cidade. Então ali foi um ponto estratégico para a disseminação do evangelho, né? Então Paulo, ele foi para aquela região. Então ali foi a segunda viagem missionária de Paulo, né? Que ocorreu cerca dos anos 49 a 51 depois de Cristo. Então ele esteve ali na cidade de Tessalônica e fundou a igreja ali. Mas tanto a sua fundação quanto a sua passagem ocorreu num período curtíssimo, irmãos, por conta da perseguição que Paulo passou ali. Isso fica bem evidenciado. Aí eu vou pedir para o irmão abrir para a gente em Atos 17. E irmãos, vamos ler esses versículos do Atos 17, de 1 a 12. Então vamos lá. Tendo passado por Anfípolis, tendo passado por Anfípolis e Apolônia,
chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados, arrasou com eles acerca das Escrituras. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse dizia ele é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Amém. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegaram, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Senhor Jesus. Irmãos, aqui eu quero destacar 2 versículos importantes, mas quero falar sobre 3 pontos cruciais. Primeiro aqui, irmãos, versículo 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Irmãos, eu tenho uma pergunta para vocês essa manhã. Você é um desses que tem alvoroçado o mundo? Irmãos, será se o seu brilho, o seu perfume, a sua luz incomoda as pessoas ao seu redor? Irmãos, nós temos algo de diferente, e esse algo de diferente chama a atenção. Irmãos, pode ter certeza que você mesmo de boca fechada, você vai chamar a atenção, alguma coisa vai incomodar nas pessoas ao seu redor. Senhor Jesus. Irmãos, e sabem qual é o resultado disso? Perseguição. Perseguição. Essa semana mesmo, irmão, eu estava até relatando com o irmão, basta eu pegar o dia da palavra, pronto, aí já começa a sobreviver algumas coisas sobre a minha vida, e eu fico pensando, eu fiquei pensando essa semana assim, diante disso, e agora, muito mais claro que isso, sabe, irmãos, é motivo de você levantar a mão para o céu e agradecer a Deus, sabe, porque se nada estiver acontecendo na sua vida, alguma coisa está errada. Agora, se você vê essas perseguições, é porque realmente Deus está na sua vida e você está incomodando o mundo. Amém? Então, irmãos, louvado seja o Senhor pelas perseguições. O Senhor mesmo fala isso para nós, que à medida que nós sofremos com Ele, nós também com Ele seremos glorificados. Louvado seja o Senhor. Versículo 10 e 11, irmãos, fala assim: e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se essas coisas eram de fato assim. Ó Senhor Jesus. Irmãos, então ali você vê que o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele viu algo diferente neles. E então eu faço outra pergunta para os irmãos: você tem o costume de aceitar toda a palavra? Irmão, imagina você estar numa situação de vulnerabilidade,
Você está passando por uma luta, seja emocional, seja na sua saúde, seja na sua família, você está passando por aquela luta e chega uma pessoa com uma profetada, você está andando a pé. Irmão, me presta essa chave aqui, por favor. Aí chega bem assim, ó, irmão. Aqui é só uma chave, e você está precisando de uma chave dessa. Eu, pelo menos, estou precisando de uma chave dessa, viu, irmãos? Mas aí eu vou falar para vocês, chega assim, é tão fácil uma pessoa chegar e falar para mim, irmão, é meio da tua mão, que eu estou vendo hoje aqui, ó, uma chave do carro na tua mão. O que tu vai fazer? Tu vai pegar, levantar a mão para o céu e agradecer, falar glória a Deus, ou você vai pegar e vai falar bem assim? Será? Irmãos, a palavra de Deus deixa muito claro para nós, irmãos. Nós não podemos ficar acreditando em qualquer profetada. É verdade. Você está padecendo de uma questão de saúde na sua vida e chega lá um e pega e fala para você bem assim, porque Deus está te trazendo cura hoje. Irmãos, a cura quem traz é Deus, não é o homem que precisa ficar aqui gritando aos quatro ventos que vai te curar, não. O Senhor, Ele pode fazer isso se quiser na tua vida. Ou o Senhor, Ele pode fazer com que você aumente um pouquinho mais para glorificar a honra e a glória toda para Ele, irmãos. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos que ser aqueles que quando você ouve uma palavra, você tem que ser igual os irmãos aqui de Bereia. Você tem que ir em busca da palavra para examinar essa palavra, para ver se de fato aquilo ali é a voz de Deus. Se é Deus querendo falar contigo ou se é o homem. A gente não pode permitir que as nossas emoções passem por cima da voz do Espírito. Senhor Jesus. Mas eu tenho outro ponto muito importante sobre isso para falar com os irmãos. Abre em João, por favor, irmão. João 5, 39 e 40. Irmãos, eu vou pedir para algum irmão ler para mim esses dois versículos, por favor. 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Elas mesmas. Contudo, não quereis vir a mim para ter de vida. Senhor Jesus. Irmãos, os irmãos em Bereia, eles eram superiores porque eles examinavam as Escrituras. Ao contrário, diferente dos irmãos em Tessalônica, que estavam se deixando levar, qualquer profeta chegava ali e falava para eles, e eles pegavam e se deixavam levar, como o vento que bate para cá e bate para lá, irmão. Nós não podemos ser esses que são arrastados por qualquer vento de doutrina, sabe? Qualquer doutrina que bate no seu ouvido aqui, opa, é isso que é o certo. Irmãos, o Senhor, Ele tem uma palavra pura, o Evangelho do Senhor é puro. O Evangelho não se baseia somente em doutrina, o Senhor é vida. Senhor Jesus, nós também precisamos examinar, mas nós não podemos ser como estes irmãos, que vão até a palavra, examina, mas não vai até o Senhor para buscar vida. Nós precisamos ser como esse Senhor, que busca a vida por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então que nós possamos buscar a palavra, mas que nós possamos ter também o Espírito do Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, pelo fato de Paulo ter tido pouco tempo em Tessalônica, ele enviou um cooperador, seu cooperador Timóteo. Ele enviou para ver se estavam caminhando bem, visto que teve pouco tempo para enraizar a palavra ali naquela localidade. Então, Timóteo, ele voltou com boas notícias. Ele disse, a igreja lá está firme, a igreja ali permanecia firme no evangelho qual Paulo e eles haviam anunciado. Amém. Então, Paulo, ele ficou feliz com isso, irmãos. E para explicar algumas coisas, ele escreveu as cartas, né? Ele escreveu primeiro a Tessalonicenses e segundo a Tessalonicenses. No primeiro momento ele escreveu primeiro a Tessalonicenses, o que causou, irmãos, para eles uma certa confusão de entendimento. Então foi necessário que 6 meses depois, cerca de 6 meses depois, Paulo escrevesse segundo a Tessalonicenses para explicar algumas coisas para os irmãos. Então essas cartas, irmãos, explicando um pouquinho sobre a categoria dessas cartas, como que ela representa, dentro das cartas dos escritos de Paulo, essas cartas elas são chamadas de escatológicas, né?
Escatologia, dentro da doutrina da teologia sistemática, ela fala sobre os acontecimentos dos últimos dias, né? Então a ênfase, irmão, em cada palavra de Paulo, você vê que nos últimos capítulos ele fala de forma intensamente sobre a volta do Senhor. Ele fala de uma forma muito apropriada sobre a volta do Senhor, irmãos. Então, agora também, irmãos, eu quero deixar um ponto importantíssimo, irmãos. Destacar algo. É o coração de pastor de Paulo. Sabe, o coração que Paulo tinha no pastoreio. Irmãos, a pessoa que se dispõe a vir aqui à frente para falar pelo Senhor, isso daqui é um momento seríssimo. Quando você se coloca na frente de um local como esse, irmão, você não pode chegar de qualquer maneira. Aqui é um lugar onde o Senhor, você está sendo realmente o porta-voz do Senhor na vida de pessoas, para edificar a vida de pessoas. Então, irmãos, nós precisamos orar muito, precisamos levar bastante em consideração, respeito aqueles que estão ali na frente para a ministração da obra do Senhor. Precisamos estar na retaguarda. Moisés, irmãos, ali quando ele estava em luta, quando via aqueles povos ali na luta, diante ali tentando alcançar a boa terra, Moisés, ele sempre estava ali na retaguarda em oração, irmãos. E enquanto Moisés orava, o povo vencia. Nós, quando estamos aqui também, isso aqui é uma batalha espiritual. Aleluia. Nós precisamos estar em oração pelos irmãos que estão à frente da obra. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. Então eu quero falar sobre esse coração de Paulo, irmão. No coração de Paulo, ele se apresenta como uma mãe que se preocupa com o sustento de seus filhos. O sucesso de vocês é mais interessante do que o meu sucesso. A saúde de vocês é mais interessante que a minha saúde. A minha preocupação é mais pela sua vida do que propriamente pela minha. Então, ele se expressa dessa maneira. Ele criou um amor, uma identificação tão grande com os irmãos em Tessalônica, que ele fala: vocês são minha alegria, vocês são minha coroa, amém. Vocês são minha recompensa, amém. Vocês são meu prêmio, aleluia. Vocês são uma bênção que Deus me permitiu ter. Então, além dele se comparar, irmãos, além dele se comparar a um pai que cuida de seus filhos, Paulo, ele se compara aqui a um pai que faz tudo para oferecer o melhor para os seus filhos. Foi ele mesmo que disse isso aqui, irmãos: quando estive aí com vocês, eu procurei trabalhar para não ser pesado financeiramente. Olha a preocupação do pai. Olha a preocupação como o pai. Ele foi lá para ministrar a palavra, mas ele ainda assim, ele não quis ser pesado para os irmãos, para os filhinhos dele na fé. Então, mas eu procurei apresentar um evangelho puro e verdadeiro. Eu procurei ensinar com a minha vida como é que se vive uma vida como Cristo deseja. Senhor Jesus, então Paulo se apresenta dessa maneira, irmãos. Ó Senhor Jesus, enfim, irmão, como um bom chefe de família, né? Ele foi ali para suprir as necessidades da sua casa, né? Assim como cada um de nós aqui, nós sabemos, aqui tem vários chefes de família que faz de tudo, né? Que sai de manhã cedo para batalhar, não importa quais são os leões que nós vamos enfrentar, nós enfrentamos tudo isso a favor da nossa família, dos nossos filhos. E Paulo ali também, ele saía, mesmo sabendo que ali ele pode encontrar a malandragem, como disse a palavra, ele podia encontrar pessoas que estavam ao redor dele, tentando tragar com a sua vida, Senhor Jesus. Mas ele ainda assim, irmãos, ele se colocava de frente para dar o exemplo para os seus filhinhos na fé. Ó Senhor Jesus. Irmãos, então nas cartas de Paulo aqui em Tessalonicenses, ele apresenta Jesus como aquele que de fato vai voltar. Aleluia. Irmãos, a realidade da volta do Senhor Jesus é fato absoluto. Sim. Algum de vocês tem dúvida disso? Nenhuma, irmãos. A volta do Senhor é absoluta, irmãos. Agora, uma grande verdade, irmão, também curiosidade, é que a Bíblia fala mais profecias sobre a segunda vinda do que a primeira.
ele fala mais sobre a segunda do que da primeira. Aqui, porque na primeira a gente não vê tanta profecia, agora já quanto à segunda vida, nós vemos desde Daniel lá no Velho Testamento, nós já vimos falando sobre a segunda vinda do Senhor. Então, o que isso aconteceu foi que gerou bastante conflito de entendimento para os povos de Tessalonicenses, ali em Tessalônica. Eles imaginando tanta coisa em volta da volta do Senhor que, acredite ou não, irmãos, eles até mesmo estavam parando de trabalhar, parando de viver uma vida normal. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, irmãos, agora aqui Jesus ele não se apresenta, não é mais apresentado, mas apenas como um cordeiro, irmãos. Ele não é mais apresentado só como aquele que vai voltar para salvar. Ele vem sim para salvar, mas ele vem também agora, irmãos, em sua segunda vinda para julgar. Ele não é apresentado mais somente como cordeiro, mas agora ele é apresentado como um leão. Amém. Senhor Jesus. Então ele vem, o Senhor Jesus agora ele vem nesse momento, irmãos, com força para salvar os seus e para trazer também julgamento. Senhor Jesus. Ali, irmãos, na primeira carta aos Tessalonicenses foi o intuito de encorajar os novos convertidos. E outra grande expectativa foi a de explicar a volta de Jesus. O capítulo 1, ele fala sobre a ação de graças pelos Tessalonicenses. Os capítulos 2 e 3, ele fala, é uma defesa sobre as suas próprias ações, sobre a sua ausência. E os capítulos finais, 4 e 5, nós vemos algumas ou várias exortações que Paulo apresenta aos irmãos ali de Tessalônica. Então, eu vou pedir para abrir em Tessalonicenses 4, por favor. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. É do 3 ao 7. Continua alguém, um irmão, pode continuar. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Amém. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Amém. Irmãos, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Amém. Senhor Jesus. Isso foi um alerta de Paulo para aqueles irmãos naquela localidade, irmãos. Então aqui, eu vou falar para os irmãos, muitos, se não todos os pecados sexuais, irmãos, eles são acessíveis a todos nós. Se você namora, se você é solteiro, você corre o risco de você cair em fornicação. Se você é casado e se você não está sob vigilância, você corre o risco de cair no adultério. Hoje, irmãos, mais do que nunca, o pecado quanto às questões sexuais, elas estão aqui, ó, palma da nossa mão. Senhor Jesus, seja você adulto, seja você criança, você corre um risco enorme de você simplesmente abrir aqui, mesmo que você não queira, você abrir aqui e uma bomba de informação pornográfica pode cair na sua cara. Imagina uma criança. Se você não for buscar aqui, meus irmãos, configurações para bloqueio, a sua criança pode correr o risco de abrir aqui no celular e ver uma pornografia, irmão. Às vezes você está aqui, ó, buscando uma notícia, você quer falar sobre ver uma notícia, uma coisa, de repente os algoritmos que esses hackers aí afora, eles usam, e usados por Satanás, eles pegam e modificam os algoritmos, você vai fazer uma busca e essa busca retorna com outra, e você pega e se vê, e quando você vê, irmão, os olhos são a janela da alma.
No momento que você vê algo, esse algo entra dentro de você, esse algo passa a constituir algo na sua vida, seja bom, seja ruim. Então, às vezes tem coisas em momentos que você não queira, mas nesse momento que ele entra dentro de você, ele entra como um veneno que vai dilacerando seu corpo. Então nós temos que tomar bastante cuidado, irmão, fugir dessas coisas, sabe por quê? Porque além de extremamente perigosa, as questões sexuais, irmãos, elas levam ao vício e elas também levam à destruição da nossa vida. Leva a dilaceramento da sua vida diante de Deus. O pecado, irmãos, esse pecado, ele dilacera a sua vida tanto que você cauteriza a sua passagem entre você e Deus. Deus, irmãos, ele paga um alto preço, foi para rasgar de vez esse véu, para que você tenha acesso livre a Ele, ao Santo do Santo, que você possa tocar o Senhor. Mas o pecado, o inimigo, ele tenta de todas as formas vir para cauterizar essa passagem. Mas que nós não permitamos isso, irmãos. O irmão ainda continua com ele aberto. Eu quero de novo ler o versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor ele quer ver, o Senhor ele quer ver santificação na nossa vida. Senhor Jesus. Irmãos, os irmãos vão entender o porquê que eu estou fazendo isso. Só um minutinho. Eu estou aqui meio que pegando um pouquinho das facetas de Jonathan. Não deixa de ser também. O irmãozinho está fazendo falta. Ele ia ver aqui um pouquinho das idades dele. Da biologia, irmão. Também. Não deixa de ser. Eu vou precisar de algumas coisas. Faça só um pouquinho para o senhor ver também. Isso. Vou pegar um pouquinho para cá. Senhor Jesus. Tem como conseguir um pires para mim? Pode jogar isso aqui. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui não resta dúvida que o Senhor ele quer fazer uma obra em nós. Nós precisamos permitir essa obra. Você sabia que todas essas lutas que nós temos passado, irmão, todas essas lutas que nós temos passado diariamente, essa abstenção do pecado, tudo isso, meu irmão, tem uma representação enorme nas nossas vidas. Uma representação enorme na nossa vida. Oh, Senhor Jesus. Isso aqui, que preço? Pode botar aquela outra que eu tirei ali, irmão. Você daria alguma coisa por isso aqui, irmão? Vocês dariam alguma coisa por isso aqui, irmão? Talvez nem para sujar essa mão igual eu estou fazendo aqui, ó. Você daria alguma coisa? Você pagaria algum preço por isso aqui, irmão? Você pagaria algum preço por isso? Algum valor? Você acha que tem algum valor? Assim só, você pagaria alguma coisa por isso? Se eu quisesse diminuir agora, você pagaria quanto para mim o preço? Nada, né? Irmãos, esse processo pelo qual a gente passa, essa luta, irmão, pela qual a gente passa todos os dias pela santificação, essa luta pela qual a gente passa todos os dias para negar o nosso eu, nossa velha natureza, a natureza caída, todo o preço que você paga para negar a sua vida da alma. A gente fala tanto sobre isso, negar a vida da alma. A gente tem que resgatar isso, irmãos. A gente não pode deixar se perder isso, não. A gente precisa negar a nossa vida da alma, que é o nosso eu, a nossa autossuficiência. Você, como uma pessoa autossuficiente, você acha que você é capaz de tudo. Olha isso aqui, meu irmão. Essa água aqui, ó, representa eu e você. Essa água aqui, ó, é a natureza humana. Você olha para essa natureza aqui, você vê o que ela é. Essa aqui representa você. Irmãos, por um momento, isso daqui representa a vida divina. Isso aqui representa a vida divina, todos os atributos que Deus é, todos os nutrientes que Deus tem para oferecer à nossa vida.
Aí por um momento você vai lá e bota, mas aí você tira. Isso aqui, irmãos, é o processo de santificação. Irmãos, nós temos uma natureza. No momento que nós permitimos que Deus entre na nossa vida, o Senhor ele começa a modificar a minha vida e a sua. Você consegue perceber que esse copo aqui ele tem um pouco de natureza diferenciada dessa? Você acha que a cor é a mesma? Agora aqui, irmãos, esse que ainda está aqui no processo, você acha que está mais intenso do que isso daqui? Irmão, existe uma diferença entre santificação e santidade. Santidade é o próprio Senhor, é o próprio Deus. Santificação é o processo. Irmãos, a gente faz isso, muitas das vezes nós nos colocamos aqui no processo, mas muitas das vezes nós viemos aqui, simplesmente fazemos isso, opa, Senhor, vai até aqui, não faça mais nada não, Senhor, calma aí, não fala mais, não, Senhor, até aqui não, por favor, aqui é a minha independência, aqui sou eu, aqui ninguém mexe não, por favor, não me toque. Então, já que não, irmãos, à medida que você deixa e permite o trabalhar do Senhor, o processo, você é santo? Ainda não, mas nós estamos num processo de santidade. Então, aqui a gente já é separado por Deus e para Deus, irmãos. Nós somos separados por Deus e para Deus. Nós precisamos permanecer, irmão, nesse processo. O resultado disso é isso aqui, irmãos. É uma vida mesclada. Olha só, até aqui nós não tínhamos nada de Deus. Olha aqui, irmãos, quanto de Deus nós já temos. Amém. Não se deixe permitir sair desse processo. Amém. Entra nesse processo, continue nesse processo e deixa Deus trabalhar. Sabe por quê, irmãos? A luz do Senhor, ela está brilhando. Nós precisamos ser aqueles que falam, Senhor, continue brilhando mais até que seja o dia perfeito. Amém. Esse dia vai ser perfeito, irmãos. O dia representa a luz, e a luz do Senhor, irmãos, incomoda as trevas. Por isso que nós passamos perseguição. A perseguição vai vir enquanto você está no processo de santificação, é inevitável. É verdade. Mas permaneça no processo, porque existe uma coroa maravilhosa preparada para mim e para você. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu ainda vou continuar tomando. E ali tem um outro que cada um tem, então dessa vez eu vou ficar devendo. A minha vontade era que cada um de vocês pudesse sentir um pouquinho dessa santidade. E vocês já estão sentindo, porque eu estou contribuindo com vocês nessa manhã. Louvado seja o Senhor. Oh Senhor Jesus. Irmãos, isso aqui pode não ter valor aos seus olhos, irmãos. E para Deus nós éramos esse carvão imprestável. Nós não tínhamos valor nenhum. Agora imagina, irmãos, que isso daqui, nas condições corretas, se torna algo preciosíssimo. O mineral mais precioso que existe na face da terra, o diamante, ele era um dia esse carvão. E nas condições corretas, sobre a pressão do fogo, sobre aquela pressão, sobre aquele calor intenso, irmãos, enquanto você permanece no processo divino de ser santificado, você está passando pela pressão. O fogo está ali, as perseguições estão sobre a sua vida, mas o Senhor ele vai fazer uma coisa maravilhosa, irmãos. Ele pega e muda a propriedade de um carvão como esse e transforma num diamante. Aleluia. Você hoje pode ser um carvão, mas amanhã, irmão, se você permanece no trabalhar do Senhor, você se torna um diamante na mão do Senhor. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmão, abre o Tessalonicenses de novo, 4, Tessalonicenses 13, do capítulo 4, do versículo 13 ao 18, por favor. Ó Senhor Jesus. Alguém pode ler, por favor? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dão, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Alguém aceita isso? Eu deixo aqui. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Senhor Jesus. Ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Nós, os filhos, os que ficarmos até a vinda do Senhor
De modo algum precederemos Os que dormem. Senhor Jesus. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e soada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém, Jesus. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, Amém. entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Amém. E assim estaremos para sempre com Com o Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, aqui, irmãos, é um ponto importantíssimo nessa palavra, consolar. Ô irmãos, nós aqui não somos de ferro, nós somos de carne e osso. Somos fracos, frágeis e mortais. Foi a partir daí Amém. que passou-se a invocar o nome do Sim, Senhor, a partir porque daí. reconheceu: o Senhor, sou fraco, frágil e mortal, eu Amém. preciso do Senhor. Então, quando eu invoco o Senhor, eu mostro um sinal de dependência. Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Amém. O Senhor, Ele é que pode todas as coisas em nossa vida. Aleluia. Então, invocar o nome do Senhor. Vamos juntos aqui Aleluia. invocar 3 vezes o nome do Oh, Senhor. Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, como é maravilhoso, Senhor. Louvado seja esse nome. Invocar o nome do Senhor é precioso. É maravilhoso. Irmãos, então ali os mortos primeiro serão chamados para os braços do Pai. Eles ouvirão primeiro, em primeiro momento. E depois, na segundo momento, os vivos serão arrebatados. Agora imagina nessa segunda vinda. Imagina o caos. Você está dirigindo ou pilotando, de repente você é levado embora. Você, irmão, é um cirurgião. Você é cristão e está um não cristão ali aberto numa mesa de cirurgia. Imagina o caos. Você é o piloto de um avião e você é levado. Imagina o avião caindo. Imagina o trânsito. O que não vai acontecer num ônibus cheio de pessoas? A pessoa que está ali na mesa de cirurgia precisando de uma transfusão de sangue, precisando ser suturado, precisando de uma anestesia. Imagina o sofrimento. Senhor Jesus. O caos que não vai ser isso, irmãos, na volta do Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, é por isso que Paulo ele trouxe uma advertência com desespero. Ele fala: orar sem cessar. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, por favor, irmãos. Orai sem cessar. Ó Senhor Jesus. Bota no versículo 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Senhor Jesus, o Senhor ele virá como ladrão, irmãos. É no momento que não se espera, o Senhor ele virá. Ele pode fazer isso agora, o Senhor pode fazer isso daqui 10 minutos, o Senhor pode fazer isso daqui 1 ano. O tempo para o Senhor é relativo. Na palavra de Deus fala: um dia para mim é como se fosse 1000 anos, 1000 anos para mim é como se fosse um dia. Irmãos, não queira entender o tempo do Senhor. O Senhor ele só pede uma coisa: vigilância, orar sem cessar. Senhor Jesus, versículo 3, por favor. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Ó Senhor Jesus. Irmãos, ainda tranquilize-se, porque você está vendo muita guerra, você está vendo muita luta. Mas haverá um dia que vai chegar assim, alguém trazendo paz e solução para todos os problemas. E quando esse dia chegar, se você vê, irmãos, paz, como é, irmão? Paz e segurança. Quando chegar essa bonança toda, irmão, se preocupe, é nesse dia que vai acontecer a volta do Senhor. Senhor Jesus. Então a pressão para a vida em santidade é o trabalhar para te tornar essa joia preciosa, irmão. Permita
que essa, mesmo em meio a essa pressão, sabe, não amaldiçoe Deus, não faça como a mulher de Jó, que olhou para todo o sofrimento que Jó estava passando e falou: amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. Não faça isso, não seja uma tola como aquela mulher foi. Fala como uma tola mulher. Senhor Jesus, nós possamos ser sábios, irmãos, que nós possamos entender que as lutas vêm para o nosso crescimento. Senhor Jesus. Então, agora eu quero deixar um ponto muito importante para os irmãos. Orar, vamos lá. Eu vou pedir para os irmãos repetir comigo antes uma frase. Vamos lá junto? A pressão para a vida em santidade. É o trabalhar de Deus, para te tornar uma joia preciosa. Então, irmãos, essa pressão é para nos tornar essa joia preciosa. Então, para isso nós temos que estar em oração, porque senão nós cairemos na murmuração, e que é o que Deus não quer. Deus não quer ver em nós murmuradores, Deus quer ver em nós pessoas obedientes ao falar dele e confiantes ao falar dele. Então, irmãos, orar sem cessar não significa que você vai parar de viver, não. Significa que você deve parar de viver uma vida normal, não. Mas significa que você deve estar em oração, com um pensamento conectado ao Pai a todo momento. Então você está lá trabalhando, você está lá cozinhando, irmã Rita, você está aí cozinhando, você está lá cozinhando, você está caminhando, vocês estão orando. Senhor Jesus, tu está fazendo suas compras, ou mesmo você está lá em frente à televisão vendo o seu dorama favorito, mas o seu pensamento tem que estar conectado com o Pai, irmãos, a todo momento. Todo tempo, espírito de oração. Todo momento você está conectado com o Pai, invocando. Aleluia. Meu sogro e primo, eu quando era menor, eu achava ele estranho, sabe? Eu achava ele estranho. Sabe por que eu achava estranho? E muita gente lá fora faz graça da gente, sabe? Eu toda hora olhava para o meu sogro: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Essa pessoa está ficando doida. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmão, a pessoa a todo momento invocando o nome do Senhor. Está ali trabalhando, está ali. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, aquele que profetizar e Jesus Cristo é o Senhor, será salvo, 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 então será. É isso, meus irmãos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Então é isso, invocar é a chave. É verdade. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, enquanto você está em oração, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Ainda que o inimigo, irmãos, você está aqui na sua vida normal. O inimigo, ele pode cirandar na sua vida. Ele pode desembainhar a espada. Ele pode dar um salto mortal, irmãos, na sua vida, que ele pode querer lutar contra você, ele pode querer lutar com o que for, contra você, o que for. Mas Deus te fala que o pecado e as investidas do inimigo não terão controle sobre a sua vida, porque Deus está contigo. Aleluia. Amém? Então, irmãos, versículo 22, irmãos, ou irmão, do capítulo 5. Tende-vos de toda forma de mal. Irmão, quando você está em oração, você se abstém do mal. Isso é um resultado de uma coisa notória. Irmão, se você está em oração, o Espírito de Deus te incomoda a sair da aparência do mal. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, o mal, ele nem sempre, irmão, ele vem escancarado na forma de mal, na aparência de mal. Às vezes ele vem disfarçado. Então nós não devemos não devemos esperar o mal acontecer. Eu devo fugir de toda a aparência do mal. Então isso é cautela, isso é sabedoria, isso é prudência, irmãos. Então imagina, a título de exemplo, irmão, imagina que um dia você está caminhando por uma estrada, por uma rua, e de repente você está ali, ó, desapercebido, ouvindo lá uma musiquinha lá, um sertanejo lá fora, sei lá, o que você está fazendo, você está assim, ó, desapercebido. E de repente,
você cai num buraco. Você cai num buraco, você se machuca porque você não viu um palmo à sua frente. Porque você estava apercebido, você não estava atento ao falar do Senhor, você não estava atento e prudente. A palavra de Deus fala: sede sóbrio e vigilante, prudente como que é, manso como a pomba e prudente como a serpente. O Senhor espera que nós sejamos esses, irmãos, prudentes, vendo o que está à sua frente. Então nesse dia você caiu nesse buraco, você se machucou. No dia seguinte, irmão, você vai passar talvez ali rente ao buraco de novo. Você está acostumado com aquele caminho. Então você vai passar aqui do lado do buraco. Você pode até correr o risco de cair novamente, porque você está tão acostumado a passar por ali, mas aí você passa mais assim um pouquinho mais atento. Irmão, no terceiro dia você já não vai querer nem passar naquela rua. Sabe por quê? Por que eu vou passar por uma rua onde que me dá a possibilidade de queda, possibilidade de se machucar? Eu posso morrer se eu passar por ali e me machucar, vai que aquela rua desaba. Então, um alerta é aceso na sua cabeça, irmão. Quando você está em oração e vigilância, um alerta é aceso na minha e na sua cabeça. Aleluia. Quando você está em oração, o inimigo ele pode fazer as investidas dele contra você, mas você está com um alerta ligado. Você vai desviar da aparência do mal, você não vai cair por qualquer coisa. Então, por isso, Paulo ele adverte: orar sem cessar. Amém. Então a igreja em Tessalônica, irmão, ela cometeu esse erro de imaginar que porque Jesus estava voltando, ele não precisava mais trabalhar, não precisava mais seguir com uma vida normal. Mas Paulo ele trouxe uma advertência, irmão. E se você não trabalha, você também não come. Como é que você quer comer? Da onde você vai tirar o seu sustento se você não trabalhar? Irmãos, nós temos que estar atentos à volta do Senhor, precisamos. Mas nós precisamos seguir e prosseguir com a vida. Vamos viver normal. Nosso viver normal junto e mesclado aqui, com Deus. Amém. É você estar aqui, no processo de santificação, vivendo. Senhor Jesus, abre aí, irmão, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os versículos 11 e 12. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos evitar a ociosidade. Nós precisamos evitar... tem um ditado que diz: mente vazia, oficina do diabo. Sim. No momento, irmãos, que você se coloca na ociosidade, é um momento que o diabo, opa, esse aqui está paradinho demais. Então, deixa eu minar aqui a cabeça dele. Ele lança os dados inflamados deles contra a sua vida. E se você está parado demais, ocioso, daqui a pouco você vai começar a virar, olhar para o seu vizinho do lado, você vai olhar para o seu irmão, você vai querer ficar falando: olha lá, diz que é crente fazendo isso. Você vai querer começar a falar da vida alheia, vai querer começar a acusar. O Senhor espera, irmãos, que nós estejamos sóbrios e vigilantes, em oração. O Senhor espera que nós não paremos de trabalhar, que nós realmente continuemos com a nossa vida trabalhando, comendo do nosso suor, do nosso sustento, mas com uma vida em santidade. E aqui o resultado de tudo isso, irmão, o resultado de tudo isso, aqui em Apocalipse 2, versículo 10b, fala bem assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Aleluia, ser fiel até a morte. A fidelidade que o Senhor espera de mim e de você, irmão, é que você permaneça ao lado dele, confie nele. O Senhor fala: faça prova de mim. Se você confia no Senhor, irmão, pode fazer prova do Senhor, porque o Senhor é justo e fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele cumpriu, o que ele falou na sua vida, as promessas de Deus na sua vida vão se cumprir. O que o Senhor ele tem falado que vai fazer na sua vida, ele vai fazer. Não é porque não aconteceu no meu tempo ou no seu tempo, irmãos.
A gente não pode ficar mensurando a obra de Deus com o meu tempo, é no tempo do Senhor. Enquanto você estiver preocupado esperando que as coisas aconteçam no seu tempo, as coisas não vão acontecer. Mas no momento que você deixar no trabalhar na mão de Deus, eu já tive experiência demais disso, irmão. Eu sou uma pessoa, irmão, que eu costumo brincar aí que eu devo ter um TDAH da vida e outros CIDs a mais, sabe? Que eu sou muito agoniado, sou muito acelerado, sabe? Então eu quando eu tô com uma coisa eu não consigo nem dormir, eu fico com aquilo ali. Irmão, enquanto eu fico com aquilo na minha cabeça, aquilo ali vai me corroendo. Aquilo me corrói, a ansiedade corrói a gente. Então, o Senhor, Ele pede para que a gente lance mão de toda ansiedade. Deixe o trabalhar de Deus nas mãos dEle, que Ele é justo e fiel, e Ele está fazendo essa obra. E a obra que Ele começou na minha e na sua vida, Ele há de cumprir. Louvado seja o Senhor. Irmãos, esse era o falar hoje do Senhor para a nossa vida. Eu acho